Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Me ouvem? Perfeito. Ó, eu vou começar a palestra para falar para vocês um pouquinho sobre a importância do Lattes. Vou mostrar para vocês como que faz o cadastro direitinho. Se vocês também estiverem em computador, estiverem em notebook, não somente pelo celular, e quiserem ir fazendo passo a passo, não tem problema, tá bom? Eu vou só conferir se vocês estão visualizando a minha tela, só um momento. Eu quero que vocês se sintam à vontade para a gente compartilhar mesmo as experiências, porque hoje o que eu percebo que na área da medicina não se fala muito sobre isso. A gente sabe que é uma área de atuação muito forte, a pesquisa, mas na faculdade, nas graduações, não é falado muito sobre isso. Então, hoje eu trabalho com a internet justamente para ir levando um passo. É formiguinha, trabalho de formiguinha. Eu falo com um, falo com outro, e aí eu vou conscientizando, porque como eu já venho seguindo essa carreira há 17 anos, e quando eu comecei não se falava também muito sobre isso, principalmente por ter inicialmente feito uma graduação de biomedicina em uma universidade particular, não se falava muito sobre isso. Então, eu encontrei muitas dificuldades. Deixa eu só visualizar que se eu coloquei para gravar, porque pode ser que depois alguém me peça, só um pouquinho. Tá gravando, beleza. Então, como eu encontrei essa dificuldade, hoje a minha missão é não deixar as pessoas com essa dificuldade, não encontrar a mesma resistência que eu encontrei para sair de uma universidade privada e ser inserida numa universidade pública dentro de pesquisa científica, tá bom? Eu vou só pedir para vocês me confirmarem por áudio se vocês estão vendo a tela da apresentação. Sim, tá ok. Perfeito. Então, o tema é esse, currículo Lattes na medicina, o porquê que ele é essencial para a sua carreira. Eu vou começar a palestra contando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, porque embora a maioria de vocês que estão aqui, eu acho que só a Lavínia que eu não conheço pessoalmente, ou talvez não sei que conheço, né? Porque talvez a gente até conheça. A faculdade é tanta gente que a gente, às vezes, conversa com as pessoas e não sabe os nomes. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, para vocês saberem como que eu consegui sair da universidade privada e ser inserida numa pública dentro de grupos de pesquisa. Então, a primeira graduação que eu fiz já faz um tempinho, não querendo contar a minha idade, mas foi lá em 2006, eu estava começando licenciatura em matemática pela universidade, na época nem era universidade, nem era Pontifícia Universidade Católica, ainda era Universidade Católica de Goiás, depois que ela foi reconhecida pelo Vaticano e se transformou em Pontifícia Universidade Católica. Quando eu estava finalizando, o meu diploma mesmo já vem com o título de Pontifícia Universidade Católica, mas inicialmente não era esse o nome da universidade, e aí depois, durante o processo da licenciatura, o meu título já saiu como Pontifícia Universidade Católica. Eu terminei a graduação mais ou menos 2010, 2011, e aí em 2012 eu comecei o curso de biomedicina numa universidade particular, Unifam, chamada Unifam, Universidade Alfredo Nasser. É uma universidade que fica na região metropolitana de Goiânia. Eu ganhei uma bolsa de estudo, porque eu não teria condição de pagar o curso de biomedicina naquela época. E eu consegui essa bolsa sendo selecionada, porque na época eu era funcionária da prefeitura e eles fizeram uma seleção entre os funcionários da prefeitura que tinham interesse em cursar um curso na área da saúde. Ele poderia, inclusive, escolher o curso entre as opções que eles disponibilizavam. Se eu não me engano, tinha farmácia, fisioterapia e biomedicina, e eu acho que eram esses três. E eles fizeram uma entrevista com esses profissionais. E aí, graças a Deus, Deus me honrou com essa bolsa e eu fiz o curso de biomedicina. Até então, eu não sabia o que era pesquisa científica, eu não sabia o que era iniciação científica, não sabia nada disso. Eu entrei para fazer um curso de biomedicina porque eu tinha pesquisado e eu queria fazer um curso na área da saúde, só que a princípio seria enfermagem, porque eu já trabalhava fazendo consultoria
de trabalho acadêmico para algumas pessoas que eram da área da enfermagem, só que eu não queria enfermagem porque tinha muita gente fazendo enfermagem naquela época, e aí eu fui pesquisar os cursos que tinham potencial para crescimento nos próximos anos, e aí eu encontrei o curso de biomedicina. Só que, a princípio, minha ideia era trabalhar só com análise clínica, e aí quando eu cheguei na graduação, quando foi ali por volta do segundo ou terceiro período, eu comecei a fazer disciplina de genética e também de biologia molecular, e eu me apaixonei pela carreira de biomedicina, e eu quis muito participar e estender aquilo além da faculdade. Só que, pensa, numa universidade particular, no interior de Goiás, lá não se falava muito disso, não tinha pesquisa científica, era mais ou menos, aliás, era até um pouquinho inferior ao CP hoje, assim, em questão de pesquisa, não se falava muito, assim como aqui a gente também não escuta falar muito sobre isso. E eu peguei e comecei a conversar com alguns professores que tinham feito mestrado e doutorado em universidade federal. E eu comecei a perguntar como que fazia para fazer parte desses grupos de pesquisa. E através de uma professora, ela falou, olha, Laura, é muito difícil alguém de uma faculdade particular conseguir fazer parte. Porém, a gente pode olhar o site e aí a gente vai investigar esses professores e aí você vai mandar e-mails para eles perguntando se eles te aceitam. Gente, eu enviei e-mail para diversos professores. Eu ouvi não de muitas pessoas. Uma dessas pessoas me marcou, porque quando ele disse que sim, tinha vaga para fazer pesquisa científica como iniciação, como estagiário. E quando eu cheguei para fazer a entrevista pessoal com ele, que eu levei o meu currículo, já preenchido o currículo Lattes, porque eu já tinha descoberto o que era, e eu sabia que precisava. Então, eu preenchi, não tinha muita coisa, mas eu fui com a cara e com a coragem. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, então, não tem uma vaga. Aí eu falei, professor, mas você falou que tinha, né? Me pediu para vir aqui, por que não tem a vaga agora? Já foi preenchida? Ou quando vai ter outra? E ele disse, não, eu não tenho, porque eu não trabalho com alunos de faculdade particular, porque alunos de faculdade particular, eles não têm a mesma dedicação de um aluno de universidade federal. Aquilo me impactou muito. E eu me lembro que eu saí, fui para o estacionamento da universidade e eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei como eu vou conseguir entrar aqui, mas eu sei que você tem que fazer alguma coisa para me ajudar, porque eu sozinha não consigo. E aí eu continuei mandando e-mails, não desisti. E aí um professor nessa mesma universidade, ele me respondeu uns 2 ou 3 dias depois, dizendo que eu podia ir ao laboratório dele, então eu já fui mais desanimada, porque eu pensei, bom, vai ser mais um não de tantos nãos que eu já recebi até aqui. E isso já era, 2014. Ele pegou e falou para mim, olha, eu tenho vaga sim, porque eu tenho alguns alunos que já vieram de faculdade particular, que era de outra cidade, e eles se saíram bem, eu tenho 2 desses alunos. Então, como eles se saíram bem, eu acredito que você também pode se sair bem. E a partir de então, eu comecei a acompanhar esses outros alunos. E aí eu fiquei por 3 anos fazendo iniciação científica no laboratório de biologia molecular. E lá nessa universidade, que é a Universidade Federal de Goiás, eu entendi o que era uma molécula de DNA, o que era um RNA, então a gente fazia extração, corria gel, entendi o que era proteína e eu aprendi basicamente tudo que eu sei nesse laboratório. Logo, enquanto eu ainda estava fazendo a iniciação científica, eu iniciei a docência, a especialização em docência do ensino superior, na FABEC, porque eu pensei, já tinha muito bem definido na minha cabeça que eu queria seguir carreira acadêmica, mas eu não queria ter que esperar o doutorado para começar a dar aula, então eu já fiz essa especialização. A partir dela, eu pude já ser inserida no mercado de trabalho, então eu já comecei a dar aula em universidades de ensino superior, eu dei aula de ecologia durante algum tempo, para cursos de biologia, depois eu dei aula de microbiologia, de bioquímica, de líquidos corporais, de anatomia, fisiologia, parasitologia, e enfim, outras disciplinas. Dei aula para curso técnico também, e eu fui aperfeiçoando, então, essa parte da carreira acadêmica. Concluí o curso de biomedicina em 2016, em 2017, eu consegui ser aprovada em 2 seleções de mestrado na Universidade Federal. Uma eu fiquei em 4º lugar e a outra em 6º lugar. As 2 vagas, as 2 aprovações contemplavam com bolsa, mas ainda assim eu optei por fazer o programa de genética e biologia molecular lá da Universidade Federal de Goiás. Em 2018, eu consegui, com muito custo, realizar a defesa de mestrado, porque não é fácil esses 2 anos aqui, né, porque era 2017 no início do ano, e eu defendi 2018 no final do ano,
São 2 anos de muito estudo, de muita dedicação. A gente dá aula para cursos de medicina, de zootecnia, de medicina veterinária, de biomedicina, enfim, de vários cursos, porque você ali aprende a ser professor. Então, eles te avaliam como que você está preparando o seu material didático, como que você está escrevendo, como que você está falando, como é a sua oralidade na frente das pessoas, e você é corrigido o tempo todo. E é 2 anos que você concilia toda essa vida acadêmica com a parte experimental. Então, dentro de um laboratório, fazendo extração de DNA, de RNA, fazendo leituras, fazendo análises estatísticas. Então, é um tempo muito intenso. Depois de 2018, eu entrei no doutorado, em 2019, fui aprovada em primeiro lugar na seleção do programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Universidade Federal de Goiás. É uma seleção também concorrida. Para que você faça mestrado e doutorado, você tem que ter proficiência em inglês, tem que saber pelo menos a parte instrumental. A conversação não é tão exigida, porque a gente sabe que essa é a parte mais difícil, realmente, de aprender um idioma em língua inglesa, mas a parte escrita, de leitura, você tem que ter muito bem claro isso, porque você faz uma seleção onde você tem artigo para ler, você tem que responder as perguntas e você tem que ser aprovado pelo menos entre os primeiros colocados, para que você consiga alcançar uma bolsa de estudos, porque senão você vai ficar ali durante o doutorado, ou no caso do mestrado 2 anos, ou no doutorado 4 anos, trabalhando, e você precisa conseguir se manter. Então, geralmente, você é contemplado com uma bolsa. Hoje, a bolsa está um pouquinho maior, se eu não estiver enganada, a bolsa de doutorado está em torno de 5 mil, mas 4 mil. Na época que eu fiz, ela era 3.500, e a de mestrado, na época que eu fiz, era 1.500, eu acho que agora ela está em torno de 2.000. São valores, lógico, se você fosse para o mercado de trabalho, você ganharia mais do que isso, seguramente. Porém, é um valor que eles falam que é uma ajuda de custo para esse tempo que você está dedicado à pesquisa científica, porque, afinal de contas, tudo que a gente faz dentro de um laboratório depois é publicado e é lido pelo mundo inteiro. Então, você tem uma responsabilidade social muito grande, porque o que você fala tem impacto na sociedade, vai contribuir para o desenvolvimento de diagnósticos, de medicamentos, de ensaios clínicos e outras coisas. Então, você tem que focar em passar nos primeiros locais, as primeiras colocações, para que você consiga, então, ser contemplado com essas bolsas. Antigamente, na época que eu fiz, era um maior número de bolsas. Então, hoje, com esses cortes no governo brasileiro, a gente tem menos números de bolsas, então acaba sendo ainda mais concorrido. Porém, tem alguns locais que chegam a oferecer vagas no LinkedIn, tem vaga disponível em tal lugar, faça a seleção. Então, tem que ficar atento aos editais. Isso é importantíssimo, estar acompanhando as universidades, nesse caso, universidades federais, porque elas têm o maior número de bolsas. Não que as particulares não possam desenvolver pesquisas, elas desenvolvem, mas a quantidade de investimento é diferente entre essas instituições. Quando eu entrei, em 2019, no doutorado, logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, começou, então, a pandemia de Covid-19, e todas as pesquisas foram paralisadas. Paralisadas porque, primeiro, a gente não podia sair de casa, né, com aquelas medidas de restrição, e segundo, porque todas as pesquisas tiveram que ser pausadas para fazerem ensaios na área de Covid. Todos os grupos que não trabalhavam com o Covid até aquele momento precisaram paralisar os seus estudos e começarem a desenvolver pesquisas. Então, a gente concorreu a editais para ganhar verbas e desenvolver diversos tipos de estudo. No caso do meu grupo de pesquisa, a gente elaborou um projeto em que propunha a revacinação de BCG, que já é uma vacina utilizada para proteção de tuberculose. Atualmente é uma vacina utilizada universalmente, diversos países utilizam. E o que a gente observou naquele começo da pandemia? Que os países que tinham essa política de vacinação com BCG eram os países que tinham apresentado
menor número de casos de Covid. Então, a nossa proposta foi, será que essa vacina, naquela época não tinha vacina, né? Estava uma correria louca atrás dessa vacina. Então, a nossa proposta era, será que essa vacina não pode proteger contra a Covid? Porque existem tantos medicamentos como vacinas, que a gente tem uma proteção cruzada, né? Ela é desenvolvida para um objetivo específico, só que depois, mais adiante, a gente acaba estudando e vendo que ela acaba protegendo contra outras doenças que não aquela para a qual ela foi desenvolvida. Isso funciona para vacinas, funciona para medicamentos e etc. Então, a gente propôs, vamos desenvolver um ensaio clínico. Como a gente sabe que a BCG, quando aplicada na criança, ela não tem uma duração eterna, né? Não é durante toda a vida, ela tem um tempo que confere proteção ali em torno de 15 anos, depois de 15 anos ela vai perdendo o seu efeito. A gente falou, então vamos propor, revacina esse pessoal, e aí verifica se esse pessoal que foi revacinado, em comparação com aquele grupo que não foi revacinado, que a gente chama de grupo controle, se eles vão conseguir não desenvolver a doença, ou se desenvolver, vão desenvolver com sintomas ou sinais mais brandos. Essa era a nossa proposta. Quando a gente escreveu esse projeto, a gente recebeu um investimento de em torno de R$ 1.700.000, e aí começou a verdadeira loucura, porque a gente teve que preparar toda a nossa equipe para trabalhar com Covid, num momento de caos, porque ninguém sabia como se proteger corretamente, a equipe não estava preparada, então a gente teve que fazer um treinamento intensivo com equipes que estavam já na frente desse controle, né, do agravamento da pandemia. Tivemos que escrever todos os protocolos, recrutar as pessoas, então a gente foi para a televisão, para o rádio, para a internet, criamos Instagram, divulgamos em toda a cidade e nas regiões metropolitanas, profissionais da área da saúde, porque a gente queria simplesmente aquelas pessoas que estavam expostas à Covid, porque não adiantava para a gente uma pessoa que estava trancada dentro de casa, essa pessoa ela não ia ser exposta ao vírus, então talvez ela não adoecesse, não por causa da BCG, e sim porque simplesmente ela não tinha tido contato com o vírus. Então, nós escolhemos como público-alvo esses profissionais da área da saúde, e nesse momento a gente recrutou, a gente teve uma boa adesão no início do estudo, porque ninguém tinha vacina, ninguém sabia como funcionava, e as pessoas viram naquele ensaio uma chance, uma oportunidade de talvez conseguir se vacinar com alguma coisa que protegesse realmente contra o vírus, embora essa vacina não tenha sido desenvolvida inicialmente para essa finalidade. Então, o que a gente fez? Recrutou essas pessoas, separou essas pessoas em 2 grupos, um grupo que ia ser revacinado e outro que não ia ser revacinado. Essa escolha de quem ia ficar em cada grupo, ela é feita de maneira aleatória, a gente chama isso de ensaio clínico randomizado, onde a gente chama essas pessoas e faz um sorteio na frente delas. Então, esses envelopes já ficam com os papeizinhos dentro, e à medida que ela chega, ela pega um envelope e aí ela fica sabendo se foi para o grupo vacinado ou não revacinado. Sendo revacinada, ela era revacinada ali no momento. Previamente, a gente já teria feito essas coletas de sangue dela para verificar qual era o estado de saúde dela naquele momento, porque, acreditem, muita gente não sabia que estava doente, então, quando a gente recrutava e fazia o teste, a gente via que essa pessoa já estava contaminada. Então, a gente encaminhava ela para um centro de controle para ela fazer o tratamento da doença e ser acompanhada por um médico na área de pneumonia, na área de parte respiratória. Além disso, essas pessoas foram acompanhadas durante 180 dias. E aí é uma questão, porque o ensaio clínico, o desenvolvimento da vacina foi muito rápido, né? Então, com 4 meses, 3 meses, 4 meses, já havia sido desenvolvida a vacina. Então, a gente teve que... A gente não podia também impedir essas pessoas de vacinar, até porque isso não é ético, né? Elas precisavam se vacinar com a vacina específica contra a doença, mas a gente foi acompanhando essas pessoas independentemente dela ter sido vacinada ou não, e acompanhando para verificar se aquelas que tinham sido vacinadas com o BCG, e aí depois colocando isso como um controle na parte estatística, né, para evitar um viés,
Aí a gente conseguiu observar, e em 2022 a gente concluiu esse ensaio clínico e saiu o artigo oficial a respeito da vacina BCG contra a Covid-19. Na verdade, contra o agravamento da Covid-19, não contra o adoecimento. Em 2023, um ano depois, eu consegui concluir o meu mestrado, meu doutorado, e aí eu já tinha retomado o meu estudo inicial, consegui fechar, então, o ensaio clínico e também esse estudo inicial, que propunha a busca de alvos terapêuticos que pudessem, para quem era ocasionado por uma doença pulmonar que não fosse causada por Mycobacterium tuberculose, a gente chama de doenças não causadas, organismos não causadores de tuberculose. Então, o indivíduo desenvolve uma doença pulmonar muito semelhante à tuberculose, mas não é tuberculose, ele tem os mesmos sintomas, e ela é difícil de ser tratada, porque diferente da tuberculose, que a gente tem um medicamento, durante 6 meses o indivíduo toma esse medicamento, faz um acompanhamento ainda durante 1 ano para ter certeza que ele foi curado da doença. Diferente disso, nessa doença que eu estou falando para vocês, essa doença pulmonar, ela causada pelo complexo Mycobacterium abscessus, ela não tem tratamento porque o organismo é resistente a todos os antibióticos atualmente disponíveis. Então, a gente tem uma falha no tratamento hoje em dia. E aí, o que a gente fez? A gente buscou, então, alvos terapêuticos, né, fármacos que pudessem, que são desenvolvidos e já aprovados para uso em humanos, porque é muito mais difícil a gente desenvolver um fármaco novo, gasta em torno de 15 anos, gasta em milhões de investimento, na casa de bilhões de investimento. É difícil de encontrar, porque as moléculas que você descobre, depois, quando testadas, geralmente elas não têm eficiência. Muitas delas, né, não todas, mas muitas delas, o índice de acerto é muito baixo, e ainda tem um risco para o indivíduo, porque um teste de pesquisa e descobrimento de um novo fármaco tem várias fases, né? Então vai ter uma parte que é feita em laboratório, outra que é feita em animal, até chegar em humano já foi mais ou menos 10 anos, e ainda tem mais 5 anos para teste em humano, e que aí isso é muito controlado, tem várias instituições públicas que estão envolvidas, então é um processo complexo. Então, o que a gente propôs? Pegar aqueles fármacos que já são desenvolvidos, que já são aprovados para uso em humanos hoje em dia, e testar eles para verificar se eles tinham, então, eficiência contra, para inibir o patógeno causador dessa doença pulmonar que não fosse a tuberculose. E no final desse tempo de doutorado, a gente conseguiu ver que dois fármacos têm eficiência. Um deles era o tamoxifen e o outro é o miconazol. E a gente publicou isso também em artigo científico. E os estudos continuam, porque a gente fez a parte in vitro, fez a parte em animal, camundongo, mas precisa continuar em outras etapas esse estudo. Então, ele ainda continua. E em 2024, eu aceitei esse desafio de cursar medicina na Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, devido aos altos custos, que foi aumentando bastante a despesa lá para manter, apesar da universidade lá ser pública, mas o custo de vida para se manter lá na cidade ficou muito alto, e também devido a fatores pessoais, a gente precisava estar mais próximo de Goiânia, do Brasil, para poder visitar Goiânia com mais frequência, por causa de questões profissionais do meu noivo. Aí a gente decidiu, então, vir para fazer medicina aqui na UCP no Paraguai. Nesse intervalo, eu ainda consegui fazer uma especialização em Big Data e Inteligência Artificial, tendo em vista a grande necessidade da gente analisar grandes volumes de dados e também utilizar ferramentas de inteligência artificial para otimizar essas pesquisas, porque hoje a gente sabe que tudo precisa de dinheiro, de investimento. E isso é muito difícil de conseguir, principalmente quando você vai fazer tudo experimentalmente. São estudos longos, muito longos, e que exigem muito investimento financeiro. Então, essas especializações é para ajudar a desenvolver pesquisas com um custo menor e que tenham uma aplicação mais ampla do que talvez experimentalmente. E aí a minha pergunta agora para vocês, que eu contei tudo isso,
E eu fui falando para vocês de como eu descobri o que era currículo Lattes, por que eu utilizo ele, porque as seleções de mestrado e doutorado me exigiram, né, que eu tivesse um. Eu pergunto para vocês que estão aqui agora, quem de vocês já ouviu falar de currículo Lattes? Eu vou até abaixar aqui para eu olhar o vídeo e ver quem que vai me contar se já tinha escutado falar sobre currículo Lattes. Eu, para ser bem sincera, já ouvi falar através de você, primeira vez. Então, eu plantei uma sementinha aí, né, Fernanda? Isso aí, nós vamos regar e fazer crescer uma árvore bem bonita. Amém. E você, João, já tinha escutado? Eu conheço só o nome, mano, não sei o que é, não. Não sabe o que é. Lavínia, você já tinha escutado? Bom, eu vou só colocar aqui na apresentação, se a Lavínia quiser falar, não tem problema, pode falar. Vou colocar ela aqui só para voltar lá, porque o João já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer. De vocês que já ouviram, quem de vocês já tem um currículo Lattes? Nenhum, né? No tengo. Ainda não, mas terão. Ao final dessa palestra, vocês vão correr para se inscrever. Bom, eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem o que ele é. E aí, se vocês forem tendo dúvida, podem ir me perguntando na medida que eu for falando. Não deixa para o finalzinho, não. Vamos fazer bem interativo. O currículo Lattes hoje, ele é um currículo que a gente utiliza para manter, para alimentar tudo que a gente faz na área acadêmica. E quando eu falo acadêmica, não é somente dentro da universidade. É tudo que a gente faz fora da universidade, mas que está relacionado à academia. E eu falo academia no sentido de universidade. Então, tudo que você faz de pesquisa, de apresentação de trabalho, tudo que você faz de curso extracurricular, de treinamento, de mini oficina, de participação em liga acadêmica, todas essas informações você alimenta nesse currículo. E ele é visualizado principalmente no Brasil, mas também tem uma visibilidade internacional. Por que eu falo que ele é principalmente no Brasil? Porque no Brasil, tudo que você vai fazer na área de pesquisa, eles vão te pedir uma cópia do seu currículo Lattes ou o link do seu currículo Lattes. E você vai enviar. Muitas seleções para residência médica são feitas com base na análise curricular, a segunda etapa. E eu vou fazer uma pausa aqui para dar um destaque, porque nem todos agora vão ser avaliados pelo currículo Lattes, mas alguns ainda vão continuar sendo avaliados. E esses que não estão sendo avaliados no momento, que disseram que não vão avaliar agora, pode ser que eles voltem a avaliar a qualquer momento. Então, eu não acredito que esse currículo Lattes vai ser banido de todas as residências médicas no Brasil. Isso não é possível, porque o currículo Lattes, ele alimenta qualquer investimento financeiro que a gente tenha por parte do governo para desenvolver pesquisa. Então, a gente precisa, ele é regulamentado pelo CNPq, pela CAPES, que são órgãos que liberam a verba para a gente desenvolver essas pesquisas. Então, a gente precisa desse currículo para participar de seleções de residência médica. A gente precisa desse currículo se você tem intenção de fazer um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doc, você precisa de ter esse currículo, porque uma das fases é a avaliação do currículo. Então, quando você vai fazer mestrado, primeiro você faz uma prova de inglês. Essa prova de inglês, em alguns locais, ela é substituída pelo certificado de proeficiência, ou TOEFL, ou algum outro certificado correspondente. Então, é importantíssimo. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, comecem a fazer um curso de inglês, porque realmente no Brasil a gente não tem essa cultura de fazer curso de inglês. E quando você faz, geralmente você faz um curso a vida toda e nunca sabe inglês, né? Essa é a experiência que a maioria de nós temos. Eu mesmo faço inglês desde 2008 e eu ainda não tenho conversação, porque a gente precisa estar em contato com a língua para poder falar ela corretamente. E isso a gente vê porque aqui em espanhol é desse jeito, né? Em espanhol eu estudo espanhol desde 2023, muito menos tempo do que eu faço em inglês. E eu aprendi com muita mais facilidade. Por quê? Porque eu fui morar na Argentina antes de começar a faculdade de 6 meses para aprender o idioma, e lá, para comer, a gente precisa falar em espanhol, porque lá ninguém quase fala português, a não ser os brasileiros. E os brasileiros não são a maioria da população, então a gente precisa, lá a quantidade de hispano-hablantes é muito maior do que brasileiros. Então a gente precisa aprender na força da raiva, ou do ódio, ou da pressão, sei lá o que é, mas a gente aprende.
E aí, o inglês é diferente. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, façam um curso de inglês. E, às vezes, a gente pensa assim, mas o curso de inglês é muito caro. Mas não precisa ser aquele curso, aquele que ele te promete falar em 6 meses. Até porque muitos desses cursos nem são eficientes. Mas começa fazendo pelo menos um instrumental que vai te dar base para fazer leitura e interpretação de texto, que já te ajuda a passar na prova. Porque a conversação, ela não é tão exigida, mas a leitura é. Porque uma das etapas, eles vão te dar um artigo de 5, 6 páginas e vão te fazer perguntas para que você possa responder a interpretação em relação ao inglês. O Duolingo, João, ajuda bastante. O Leandro até gosta bastante do Duolingo, mais do que eu já não tenho muita paciência de fazer, confesso para vocês. Mas eu aprendi muita coisa pelo Duolingo, e é gratuito, né? Então, tem muitos aplicativos. Hoje a gente tem aplicativos de inteligência artificial que você digita e eles te corrigem, você fala e eles te corrigem. Então, isso é importante. Comecem a fazer inglês se você tem intenção em continuar na pesquisa científica. Bom, a outra etapa, geralmente, é uma prova específica, e aí vai depender da área que você vai fazer. Então, por exemplo, quando eu fiz mestrado, a minha prova foi de genética e biologia molecular. Quando eu fiz o doutorado, que era na área de microbiologia, a prova específica já foi em microbiologia, e assim por diante. Quem faz em bioquímica, a prova específica é em bioquímica, e assim, dependendo da área que você vai fazer. A terceira etapa é a análise do currículo Lattes. Então, lá eles vão verificar quantas apresentações você fez, quantos banners você já expôs, quantas apresentações orais, né, você fez, quantas que foram em pôster, quantos artigos você tem. E, geralmente, quem está na graduação não tem artigo, né? Muito difícil alguém que está na graduação ter um artigo publicado. Pode falar, João. Então, esse currículo Lattes é basicamente uma análise geral do estudante em relacionado tipo artigo, pesquisa, É toda a sua história, ele conta tudo que você fez. Eu vou abrir agora para vocês verem como que ele funciona. Então, lá vai ter, desde que você formou, qual foi o dia que você, o mês que você entrou, o ano que você entrou na faculdade, qual foi o ano que você terminou, quem que foi, quantos artigos você publicou, se você tem curso de inglês, de espanhol, de francês, quantas apresentações você fez. Se você der entrevista na rádio, você coloca lá. Se você der uma entrevista na televisão, você coloca lá. Se você fez uma receita de bolo e publicou na revista, lá no jornalzinho da sua cidade, coloca lá. Tudo isso é contabilizado. Lógico que com pontuações diferentes. Tem coisa que vale muito a pena fazer e já tem outras coisas que é melhor você ter 1 ou 2 só para falar que teve ali, mas que não são tão importantes. Mas essas coisas do que é importante e o que não é importante, a gente vai pegando com o tempo. Quem entra não sabe o que é importante. Eu não sei se, quando eu entrei na faculdade em matemática, eu não sabia se participar de liga era importante. Eu não sabia se participar de um grupo de extensão era importante. Hoje eu já tenho essa noção, porque eu vivi isso. Então, quando a gente entra, a gente vai futricando nas coisas até entender o que realmente vale a pena. Quando você faz intercâmbio, alguns locais em que selecionam esses estudantes para fazer o intercâmbio também avaliam o currículo Lattes, principalmente quando é intercâmbio na área de pós-doc. Pode falar, João. Então, tipo, essas ligas que tem aqui na faculdade acaba influenciando muito no currículo ou pouco? Acaba influenciando, só que para a residência médica ela não pontua muito. A pontuação dela no ENARE no ano passado, porque esse ano agora não vai valer mais o currículo Lattes, mas no ano anterior ela valia 0,1 ou 0,2 décimos, é pouquíssimo para o ENARE, mas para outras coisas que a gente vai fazer, por exemplo, para fazer mestrado e doutorado, aí ela já pontua melhor. Então, depende da finalidade que você vai fazer. Mas ela é uma das coisas que você pode colocar no currículo Lattes, tá bom? Então, o intercâmbio também avalia currículo. Pode falar. Ô, Laura, então, acaba que entra meio que na pergunta do João. Eu não sei, quando for o momento perfeito, for agora, não sei, para você falar para a gente, por exemplo, as ações que tem na UCP que a gente pode fazer, a Liga é um exemplo dela, né? Não sei, a Liga é um exemplo. Das coisas, assim, o que você puder passar para a gente, assim, de exemplos que a gente possa fazer para estar contribuindo, né? Seria legal.
Sim, eu já vou adiantar que a liga acadêmica ela é importante para o currículo, não é a mais importante, mas ela vale. E eu acho que o mais importante da liga acadêmica, diferente das ligas acadêmicas do Brasil, o que eu gosto daqui é que aqui tem muita prática. No Brasil, as ligas acadêmicas têm essa parte prática, mas tem muito mais teoria do que prática, porque lá a gente tem muitas ligas acadêmicas, então acaba que não tem espaço para todo mundo. Aqui as ligas acadêmicas da faculdade, até uma coisa que eu mudei o ponto de vista, que quando eu e o Leandro veio, a gente falou, não vamos envolver com liga, porque não vale muito a pena para pontuar para a residência médica, mas aqui, para a parte prática, vale muito a pena, porque você, desde o começo, tem contato com a comunidade do Paraguai. Então, isso acaba contando muito como experiência para depois, quando a gente chegar na parte lá, que saiu do ensino básico, né, e vai para o clínico, isso vale muito a pena. Para pontuar para a residência, ela já não vale tanto. Outra coisa que vale muito a pena são as apresentações, seja ela em forma de pôster ou em forma de apresentação oral, como aquela que a gente fez no Conimed. Isso vale muito ponto. Além disso, esses resumos que a gente envia, submete, todo congresso, quando ele libera a inscrição, ele te disponibiliza um tempo para você enviar um trabalho para avaliação. E eles avaliam, separam daqueles trabalhos, quais trabalhos vão ser publicados nos anais do evento, quais trabalhos vão ser apresentados como pôster e quais trabalhos vão ser pontuados com a apresentação oral. Apresentação oral sempre vale mais pontos do que todas as outras. O pôster vale ponto em segundo lugar e aqueles que vão só para os anais vale menos ponto, mas também pontua bem. Só que, geralmente, quem vai para pôster também vai para os anais. E essas duas formas de participação são pontuadas tanto para a residência médica quanto para a pesquisa científica, e elas são pontuadas separados. Então, se você apresenta pôster e teve seu trabalho selecionado para formar os anais é como se fosse um livrinho digital onde tem seu resumo lá. E aí isso vale ponto duas vezes, tanto para quem apresentou pôster quanto para quem teve o resumo publicado nos anais. Pode falar. Não, nada não, só ia pedir para você repetir o que pontua bem, mas é o pôster. Tá, na sequência, o que mais pontua é a apresentação oral, depois pôster e depois anais. Geralmente, os eventos, quem apresenta oral e pôster já automaticamente tem o seu resumo nos anais. Os anais são aqueles livrinhos com todos os resumos de trabalhos apresentados. Eles têm um formato específico que a gente vai aprender na disciplina de metodologia científica, mas caso vocês decidam participar de algum evento antes da gente fazer essa disciplina, pode me pedir ajuda que eu ajudo vocês, porque aí você tem um formato específico para colocar, isso depende de cada evento, eles liberam as normas antes, você submete e espera eles responderem. Se eles divulgarem uma lista e tiver o seu nome, aí o seu trabalho vai ser publicado nesses documentos. E aí eles geralmente liberam um número, um código, e aí você vai colocar esse código também no seu Lattes, tá? Então, o Lattes, eu falo para vocês que ele é o melhor amigo da gente na graduação. Eu fico muito feliz de saber que pessoas que estão no começo da graduação, que não sabem, que não ouviram falar sobre o currículo Lattes, param um tempo para aprender, porque essas pessoas vão sair na frente daqueles que nem sabem o que é. Pode perguntar. Então, vamos supor que sim, que no meu caso, vamos supor, quando eu fizesse uma residência para cirurgião e tal, não adiantaria muito eu ter a liga cirúrgica no meu currículo, porque eu não pontuo pouco, no caso, não? Para selecionar você para residência, mas em experiência, ela te ajudaria. Ela te ajudaria a chegar mais longe. Mas eu falo em pontuação para o Enare, porque para o edital da USP a pontuação é diferente, para a Unicamp é diferente, para o HC é diferente. Então, cada instituição tem diferentes formas de avaliar e pontuar. O Enare, que hoje é a maior forma de residência, até o momento, né? É a maior forma de vagas, maior quantidade de vagas para residência médica. Hoje, nesse momento, ele não está pontuando muito bem. Mas, na verdade, nesse momento, o Enare nem vai considerar mais a avaliação curricular. Mas isso eu estou falando para vocês com ênfase, com cautela, para a gente observar isso, porque é nesse ano, porque acabou de sair uma prova nova para quem termina o curso de medicina, já o ENAMED. Essa prova não é a mesma coisa do Enare,
né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso, e hoje ele não está pontuando. Saiu agora, essa semana passada, essa informação. Mas o ENARE teve mudanças. O ano passado foi muito complicado o processo seletivo, teve falhas de liberação de prova, data de prova, teve confusão na hora da análise curricular, foi feito tudo errado, tiveram que refazer tudo de novo, e aí eles cancelaram a avaliação do currículo neste momento. Mas o ano que vem a gente não sabe se eles retomam ou não. Pode fazer a pergunta. Então, aí no caso, tanto eu como você, a Fernanda e a Lavínia, nós todos estaríamos pontuando, vamos supor, tipo assim, um pouco de pontos a mais relacionados aos alunos do Brasil, por causa que nós estamos fazendo intercâmbio aqui no Paraguai. Aqui a gente não considera intercâmbio, porque o intercâmbio ele tem que ser um edital seletivo, específico para intercâmbio. O que a gente está fazendo aqui é medicina no exterior. A gente vai ter que fazer prova de revalida ainda quando voltar, né? Isso é outra história, e é uma história para discutir horas aqui, mas diferente aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil porque eu moro do lado do Brasil, aqui também tem ligas acadêmicas, e eles também pontuam. Só que quem está no começo do curso, o que eu falo, o destaque para quem está no começo, é porque é melhor você começar a organizar o currículo agora, e quando você chegar no final, você está confortável, seu currículo já está pronto, todos os currículos já estão lá, já recebidos e já alimentados na plataforma, do que lá no último semestre você fala assim, nossa, isso pontua para residência, vou fazer agora. E aí não dá tempo, porque não tem como você fazer todas essas atividades acadêmicas em 6 meses. Entendeu o que eu estou falando para você? Então, aproveita que está no começo e cada semestre você faz uma coisa. Ó, esse semestre eu vou participar de liga. Semestre que vem eu vou participar de extensão, grupo de pesquisa. No outro eu vou apresentar palestra. E aí vai fazendo um pouquinho de cada coisa, que aí no final você tem um currículo muito bom. Eu só passei em primeiro lugar no doutorado, porque quando eu estava lá na graduação, no segundo, terceiro período, que eu decidi fazer, que queria carreira acadêmica, e conversei com aquela professora que eu contei para vocês, ela me falou, Laura, tem que ter um currículo Lattes. Preenche o seu, e tudo que você fizer, você vai colocando aí. Então, eu tive 4 anos da graduação para ir colocando tudo. Eu saí fazendo tudo que existia na face da Terra. E aí, quando eu cheguei no doutorado, meu currículo foi o melhor, porque eu não passei em primeiro lugar por causa da prova específica e nem na prova de inglês, porque eu fui pau a pau com um monte de gente. Mas o que me foi o diferencial foi o currículo, porque aí ele me colocou lá em cima, porque ele é classificatório. E aí eu fui a primeira colocada somente por causa do currículo. Entendeu? Então, ele é o melhor amigo de vocês, ele tem que ser o melhor amigo de vocês. E o currículo Lattes, ele é usado principalmente aqui no Brasil, e eu falo principalmente porque aqui a gente utiliza para todas essas finalidades que eu falei para vocês. Mas fora daqui, a gente tem um currículo parecido, que não chama currículo Lattes, aí a gente chama de ORCID. Esse ORCID também vai ter tudo que tem no Lattes. Hoje, o que a gente está vivendo é um momento de transição. Então, muita coisa que eu coloco no Lattes, quando eu abro o meu currículo do ORCID, já está lá, porque um está conectado com o outro em algumas pequenas partes. Isso, com o tempo, vai estar totalmente integrado, mas hoje ainda não está. Então, eu coloco um currículo, um artigo, por exemplo, ontem saiu um artigo meu, eu fui lá e coloquei no currículo Lattes. Aí, quando eu olhei no ORCID, ele já estava incluído, porque eu já tinha colocado na plataforma Lattes, entendeu? Ele é utilizado para te avaliar, e aí vai avaliar para você passar em mestrado, em doutorado, para você passar em residência, para você ser selecionado para intercâmbio, para você receber investimento para desenvolver pesquisas e etc. Então, ele é muito importante. O que muda agora com essa questão do novo Exame Nacional de Avaliação e Formação Médica? Hoje, com essa prova que foi liberada, então todo mundo que faz o curso de medicina no Brasil, no final tem que fazer essa prova. Essa prova é como o ENAD. O que é o ENAD? O ENAD é uma prova que todos os outros cursos que terminam, quando termina, quem está no último ano faz essa prova. Pode perguntar. Ou então, é isso daí que eu mais uns povos lá da sala, nós estávamos discutindo anteriormente, é que essa lei foi aprovada, né? Que todo médico formado no Brasil agora tem que fazer essa prova. E todos os médicos que se formam fora do Brasil vai continuar fazendo revalida normal também essa mesma prova.
Não, vai continuar fazendo revalida. Não mudou para a gente a questão do revalida ainda, porque, na verdade, essa prova, ela não vai... O aluno que termina a medicina vai fazer a prova só para ser avaliado. Ele não vai deixar de ter o título de médico ou de exercer a profissão, caso ele não vá bem na prova. É só uma prova para eles avaliarem como que está o nível de formação dos alunos no Brasil, porque aumentou muito o número de universidades, né, de alunos na medicina, e principalmente nas particulares. Então, é para eles verem o nível, mas isso não muda a titulação deles. Eles vão terminar, mesmo que eles tenham ido pessimamente na prova, eles vão continuar com o título. O que vai acontecer é que aí o governo vai falar, bom, a faculdade tal está formando péssimos alunos, e eles vão começar a exigir dessa universidade para que elas melhorem o ensino, ou até fechar o curso de medicina, se for um caso com uma nota muito ruim. A questão é que a gente já sabe que o que essas universidades fazem? Elas fazem ali no último ano, ela abre um preparatório e prepara a galera para fazer a prova. Então, isso funciona para alunos que fazem medicina no Brasil. Para a gente que faz no exterior, continua valendo revalida. Continua valendo por enquanto, porque existe um projeto de lei para colocar aquele exame de ordem como se fosse uma OAB da medicina, né? Eu falo OAB, porque a OAB da medicina não existe esse nome, né? Eles vão colocar um nome, vai ser um exame para avaliar o nível de todos os alunos, e nesse projeto de lei, eles acrescentaram uma informação sugerindo que, então, quem faz medicina no exterior deixe de fazer o revalida e faça uma única prova, que seria esse exame de ordem. Mas isso ainda está em tramitação, não foi aprovado. Então, para a gente não muda nada por enquanto. Pode ser que mude ao longo desses 6 anos, mas por enquanto continua tendo que fazer revalida do mesmo jeito. O que teve de mudança depois dessa história do ENAMED é que agora o ENARE, que faz a seleção do pessoal para a residência médica, porque quando a gente termina a medicina ainda tem que fazer uma residência, aí essa seleção, que antes era prova escrita, prova prática e currículo, agora tirou essa parte de currículo. Então, tem parte escrita e prática. Por enquanto, é assim. Mas, é igual eu falei para vocês, pode ser que o ano que vem eles retornem de novo com a avaliação. E aí a gente não pode parar o currículo, porque, primeiro, que a gente não tem só a opção de residência, tem outras opções que usariam o Lattes. E a outra é que depois, se tudo está organizado no seu currículo Lattes e você vai tentar uma residência e precisa de avaliação curricular, você só pega as informações que estão todas organizadas ali e transfere para o modelo deles. Mas não fica informação perdida ao longo do caminho, porque a gente sabe que 6 anos de curso, 6 anos fazendo curso e guardando certificado, a gente desorganiza essas informações. Então, há tudo no sistema, a gente só pega e transfere para outra plataforma. Entenderam? Então, qual que é a importância? Reconhecimento profissional, isso conta toda a sua história, desde quando você se inscreve até na hora que você está sendo avaliado, vale para programas de pós-graduação, vale para você participar de iniciação científica em instituições federais, vale para você participar de monitorias, conseguir vagas de estágios ou até mesmo de residência, como eu comentei com vocês agora recentemente. E o que eu percebo? Na medicina não se fala muito sobre currículo Lattes, fala pouquíssimo. Então, o meu papel é justamente conscientizar vocês para a gente sair na frente dos outros. O que eu aprendi? Que se você começa a participar de projetos de pesquisa lá no comecinho da faculdade, de eventos, de monitoria, no final o seu currículo fica melhor qualificado que os demais. Então, é uma oportunidade agora da gente refletir sobre a importância disso e começar a alimentar o nosso currículo Lattes. Então, o que tem que ter no currículo Lattes? Você vai colocar lá, se fez iniciação científica, quanto tempo você fez, porque a pontuação é por ano, então se eu fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai somando esses pontos. Monitorias, então, se tem monitoria de anatomia, você é o monitor, tá? Não é você participar, é você ser o monitor. De anatomia, de histologia, enfim, de bioquímica, de microbiologia, essas oportunidades que eu estou falando para vocês, tem aqui na UCP. A gente tem monitoria, vaga, edital para monitor de anatomia, de histologia, de microbiologia, de bioquímica, então participem disso nas oportunidades. Agora, no primeiro período, a gente não pode concorrer a nada, mas a partir do primeiro ano, quando a gente terminar o primeiro ano, quem quiser ser monitor de anatomia, pode fazer. Quem quiser ser monitor de histologia, faz prova. E aí, se você for selecionado,
No final, você ganha um certificado. E lá vem a quantidade de horas que você fez. Essa quantidade de horas é importante, tá? Porque você tem monitorias de 1 2 horas e você tem monitorias de 20 horas por semana. Quanto mais horas por semana, mais elas são pontuadas. Participação em congresso, e aí você pode participar como ouvinte, igual lá no Conimed. Muitos de vocês foram ouvintes, vale com uma pontuação X. Se você é convidado para dar uma palestra, convidado não é edital, então aqueles palestrantes que foram lá recebem certificado. Se isso vale uma pontuação maior. Se, igual no meu caso, que eu mandei um resumo e fui selecionada, vale uma pontuação intermediária. Então, tem níveis de participação diferentes. O ouvinte, aquele que só vai lá assistir palestra, é o que menos pontua. Aquele que apresenta, seja sendo convidado ou participando de seleções, eles são os melhores pontuados. A apresentação em pôster vale menos que a apresentação oral, mas também é importante, na falta de uma... Porque poucos trabalhos são selecionados para apresentação oral, mas muitos são selecionados para apresentação em pôster. Aqui, no caso, a gente não teve apresentação em pôster, porque eu acho que a quantidade de trabalhos que eles receberam não eram muitas. Então, eles colocaram todo mundo como apresentação oral. Mas se tem, sei lá, 200 trabalhos, não tem como ter 200 apresentações orais. Aí, eles geralmente selecionam 15, 20 para ser oral, e o restante todo são pessoas que apresentam em pôster. Vale menos, mas vale pontuação. É melhor eu ter 3 ou 4 pôster do que nenhuma oral. Entenderam? Pode perguntar. Laura, então, esse pôster seria tipo um banner que coloca lá e aí... Isso, tem faculdade que vai colocar um banner e você vai apresentar, vai ficar passando pessoas ali, você vai explicar e vai passar uma banca te avaliando. Vai te fazer perguntas para ver como que você apresenta, se você soube responder tudo, se o seu trabalho é relevante, e aí essa pontuação é enviada e geralmente tem uma classificação dos melhores trabalhos e você ganha um prêmio. O que é um prêmio? É um certificado de menção honrosa. Isso também vai para o Lattes. Quanto mais certificados de menção honrosa você tem, mais pontos você conta, entenderam? E tem trabalho que não vai ter pôster, vai ter um painel digital com seu trabalho, e aí você vai apresentando assim como se fosse um pôster, um banner normal, tá? Comecem pela apresentação em pôster, que ela é mais simples. Se aí, depois que vocês ganharem confiança, passa para apresentação oral. Porque é difícil a gente falar em público para, sei lá, 300 pessoas. Mas é mais simples quando você está apresentando ali com um monte de gente apresentando junto com você também. Tá bom? Pode perguntar. E essa apresentação em pôster aí, em relação aos temas, a partir de quando que você pode começar a apresentar? Como é que funciona? Tudo isso vai ser liberado em edital. Então, quando tem um congresso, sempre vocês vão lá procurar assim, a parte que está escrita, submissão de trabalhos. Lá tem um edital que vai falar, você tem que enviar o trabalho até a data tal, na data X vai sair o resultado, na data Y você tem que mandar a sua apresentação, e aí tudo isso você vai cumprindo, cada uma das etapas. E aí no dia tal você tem que estar presente para a apresentação. A apresentação em pôster não é um por um, fica todo mundo com seus pôsteres numa área grande, e aí os professores vão passando e avaliando cada um dos trabalhos, e o público também pode parar ali e ver sua apresentação. Então, é mais simples o pôster. Então, comecem por ele, a minha dica, até vocês ganharem mais confiança. Seria tipo uma espécie, igual no dia dos Bem-vindos, né? Que fica aquele monte de pôster de ligas e fala com um, fala com o outro, é tipo aquilo, né? Exatamente aquilo, exatamente daquela forma. Outra é a publicação de resumos e artigos, e aí eu falo para vocês, olha, apesar de no primeiro período a gente não ter com frequência alunos que publicam artigos, vocês podem publicar artigos independentes da faculdade. Eu e o Leandro, a gente publica nossos artigos separados. Esse ano a gente já tem 2 artigos publicados, que a gente fez um nas férias e um agora recente que saiu ontem. Então, vocês podem fazer sozinhos, mas como fazer um artigo sozinho? Não sei nem começar. Então, fiquem atentos, tem sempre curso. A gente oferece curso, tem instituições públicas que oferecem curso de metodologia, te ensina a escrever artigo de revisão. Artigo de revisão é difícil de publicar, realmente, porque hoje, né, na época de hoje, todo mundo escreve artigo de revisão, então é difícil publicar. Mas meta-análise, que foi um tipo de trabalho muito falado lá no Conimed,
é mais fácil de fazer em relação aos outros, não tem custo e você faz só com o seu computador. Você baixa os artigos de um assunto, você cria critérios para separar eles e você mensura os resultados obtidos naqueles artigos. E você publica isso com uma frequência maior. Outro tipo de artigo que muito aluno de medicina publica são relatos de caso, que você vai vendo ali na faculdade, ou numa monitoria, ou numa pesquisa, numa visita de campo, e aí você escreve o que aconteceu com aquele paciente específico, e você consegue publicar isso, não é um tipo de artigo difícil. Eu sei que para vocês que ainda não conhecem as normas, não sabem o que é metodologia, parece difícil, mas eu posso garantir para vocês, é uma receitinha de bolo, gente. Quando você aprende a fazer, o primeiro é super difícil, o segundo você já faz com mais facilidade, o terceiro você faz com mais facilidade. Hoje eu já sento uma semana, 2 semanas, e a gente escreve rapidão um artigo. Então, isso é exercício. É ler muito e é escrever bastante e tentar tudo que aparece. Então, saiu um edital para tentar uma apresentação, manda o trabalho e vê o que acontece, porque a gente tem que se arriscar. Talvez os meus primeiros não eram aceitos também. E aí, hoje, eu já consigo ter aceitos melhores. E tem gente que tem trabalhos muito melhores ainda, e às vezes também não são aceitos, porque depende muito de quem está avaliando, mas é preciso tentar. Aquilo que eu falei para vocês, as menções honrosas, então apresentou, e o seu trabalho foi premiado, você recebeu um certificado, tudo que tem certificado, porque tudo que a gente põe no Lattes, a gente depois tem que comprovar. Então, só pode colocar lá o que você tem certificado. Fez um curso igual esse que a gente está fazendo aqui agora, vai sair o certificado no final, corre e coloca no Lattes, tá? Porque isso vai valer e depois, quando eles te pedirem, você vai ter o certificado para comprovar. Tem muito curso de extensão, principalmente nas férias. Então, tem curso de microbiologia, de aprenda a usar o software tal, o software R, por exemplo, é um software muito utilizado para fazer análise estatística, e a gente precisa muito aprender a fazer análise estatística para publicar artigo científico. Então, tem curso sobre isso. Aí você vai lá, faz o curso, recebeu o certificado, coloca lá também. Então, não precisa preocupar assim, tem gente que tem muito mais que eu. Foca em sempre estar fazendo uma coisinha. A gente aqui em casa tem uma meta. Todo mês a gente tem que fazer alguma coisa. Ou um curso, ou um congresso, ou um artigo, ou alguma coisa, uma apresentação de banner, de pôster, porque assim você consegue manter a constância no currículo, tá? Quando você olhar ao longo de 6 anos, você vai ter muita coisa. E aí agora vamos para a parte prática, que é o que importa. O que eu quero que vocês façam depois que terminarem aqui? Entra nesse site, eu vou mandar para vocês lá no grupo, esse é o site para cadastrar o currículo Lattes. Dá para a gente pesquisar outras pessoas, dá para a gente acrescentar buscar, atualizar o nosso currículo, tudo nesse link aqui que eu vou mandar para vocês. Outra coisa, olha lá na faculdade, eu já sei que existe grupos de pesquisa lá na faculdade, que a Fernanda já até faz parte, vale a pena demais, João e Lavínia, se vocês tiverem a oportunidade de participar, no próximo semestre vai ter outro edital, se vocês quiserem participar, é muito importante. Mas não se limitem à faculdade. O que eu pensei aqui com o Leandro é que a gente vai montar um grupo de pesquisa e vai oferecer algumas vagas para quem tiver interesse. Então, fiquem atentos que também até julho... Até julho a gente vai liberar, a gente está pensando nos projetos para a gente desenvolver, até julho a gente deve liberar, então fiquem atentos para participarem. Tem outras instituições que também fazem isso, então não fica preso só aqui na faculdade. Costumem-se a visitar os sites das universidades públicas, sempre tem muita coisa gratuita, o MEC tem muito curso gratuito com certificado. Façam esses cursos livres, eu faço curso livre, são aqueles cursos que são menos de 50 horas. Guarda o certificado, porque é preciso registrar, participem de projetos de extensão, esses projetos de visitar uma comunidade, de fazer uma avaliação, aferir pressão, aferir glicemia, tudo isso gera certificado e você pode colocar no currículo Lattes. E aí, como que começa? Entrou no site, você vai entrar nessa plataforma aqui, ó, vai vir bem aqui, ó, cadastrar novo currículo, e aí vai gerar uma página igual essa. Você vai preencher seus dados pessoais aqui, na verdade aqui são o e-mail, né, e senha, depois dados pessoais, depois endereço você nem precisa colocar,
Aí vem formação acadêmica, você vai colocar lá, 2025, curso de medicina. Já é a primeira coisa que você tem, vai colocar em andamento. Ele tem a opção, andamento, concluído, ou essas são as duas opções. Coloca lá, em andamento. Quando terminar lá em 2031, eu acho que a gente vai terminar, né? Aí vai lá e coloca, finalizado. A atuação profissional. Eu já trabalhei, por exemplo, na prefeitura. Lá no meu currículo está escrito, de 2008 a 2022, trabalhou na prefeitura de Goiânia. Então, tudo que você faz sobre a sua história profissional, você vai colocar lá. Área de atuação, por exemplo, eu já dei aula na faculdade tal, coloca lá. Dei aula em tal outro lugar, coloca lá também. E assim, aos poucos, a gente vai preenchendo. No começo, não vai ser um currículo enorme, mas é um começo, tem que começar para poder avançar. Outra, pode falar. Então, você já tinha falado que já teve grupos de pesquisa na faculdade, mas logicamente, né, como está o grupo de pesquisa, você faz uma pesquisa, mas especificadamente, como que funciona? Pesquisa sobre o quê? O que você faz, tipo assim, nos primeiros semestres? Que eu saiba, porque eu não faço parte do grupo, mas eu fui lá antes para ver se valia a pena para a gente participar, tanto eu quanto o Leandro. O que a gente viu que eles fazem? A Fernanda pode até me ajudar nessa explicação. Eles separam em 2 níveis, quem está começando agora e quem já está fazendo previamente. Quem está fazendo agora, eles te dão a liberdade de você propor o tema, e aí, a partir disso, você vai fazendo aulas para aprender questões de metodologia. Como que escreve um resumo, como que escreve uma introdução, como que escreve uma metodologia, como que descreve um resultado, como que escreve uma discussão, e vocês vão avançando nesses níveis. E esses trabalhos, o que eu percebi do CONIMED, é que eles incentivam as pessoas que participam desses grupos a submeterem seus trabalhos como resumo para participar dos eventos em apresentação oral, que foi o que aconteceu no CONIMED. Fernanda, você quer explicar mais alguma coisa, porque você faz parte do grupo? Não, é isso mesmo que você está falando. Por exemplo, até agora, quem está começando, está todo mundo perdido ainda. Porque as aulas que a gente já teve foram todas sobre métodos, né? Metodologia. E aí explicaram, igual você falou, tem vários tipos de pesquisas, né? De meta-análises, como que é a outra lá, de revisão, tem vários tipos. Então, eles explicaram como é cada um. E aí, as próximas aulas que vai ser mesmo assim, mão na massa, que é para a gente já começar, por exemplo, eu propus a fazer um caso, estudo de caso, acho que é isso, sobre uma particularidade que teve na minha família, né? E aí eu perguntei se poderia, e aí eu até peguei os exames e tudo, e tô aqui com o material, não fiz nada ainda. Mas está estudando, né? Vai aos pouquinhos. Esse passo a passo, e parece que vai todo mundo meio que junto. Sim. Agora, o grupo 2, não. O grupo 2 já está na continuação, inclusive as aulas deles são separadas da nossa, né? Porque eles já estão mais avançados. Mas até agora é isso, entender tudo, decidir também o que vai fazer, o que não vai. Também questão de se é sozinho, se é em grupo, se é em dupla, porque pode também. Então, assim, até agora foram só aulas mesmo, sabe? Mas tá bem legal, é interessante. É diferente, pelo que eu entendi, é um pouco cansativo na questão, assim, de que tem que pesquisar muito, tem que ler bastante. Mas é muito interessante, vai abrindo a mente da gente, né? Cada aula eu saio de lá, meu Deus do céu, existe esse monte de coisa, e aí onde eu estava, que eu nunca vi isso. Eu também tive essa mesma sensação quando eu descobri que existia pesquisa científica. E esse processo de ir construindo um pouquinho é o melhor, porque quando vocês chegarem lá no finalzinho, que tiver que fazer um trabalho de conclusão, vocês já vão estar preparados. Agora, pensa quem não sabe o que é e não está correndo atrás. Quando chegar lá, vai ter um choque. E aí não tem tempo de chorar, tem que fazer chorando. É verdade, porque realmente é muita informação, é muita coisa, assim, e foi bom ter começado agora, porque aí vai aprendendo, né, tudo junto, para não ter que correr depois. Exatamente, né? Concordo. Então, aí quando você... Pode perguntar. Não, nada não, cliquei aqui sem querer, desculpa. Sem problemas. Então, quando quiser atualizar, por exemplo, toda vez que tem alguma informação nova, eu venho aqui em atualizar currículo, e aí abro a minha senha, e eu vou lá e coloco o que tem de informação. Vou mostrar aqui para vocês, tanto que é legal. Então, quando você coloca o seu login, o seu CPF, ele te manda para essa página aqui. Vou abrir ao vivo aqui, que aí a gente faz junto. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Laura, enquanto você abre aí, no meu caso, minha primeira coisa que eu vou colocar, eu posso colocar o certificado do CONIMED. Sim, já pode colocar o CONIMED e que faz medicina, já é 2 coisas que você tem. Perfeito.
Enquanto abre aqui, porque esse site, às vezes, ele dá uma travadinha, porque é muita gente usando. Pode falar. Então, no caso da Fernanda, que ela vai colocar o certificado do Conimed, porque foi um congresso. Sim. Eu lembro de você falando também, tem cursos de extensão, ou seja, todas aquelas palestras que foram dadas também são válidas? Tudo que você fizer, igual eu falei, você publica uma receita de bolo no jornalzinho da sua cidade, você vai lá, faz um print, guarda ele, faz um print, ó, uma cópia, né, do jornalzinho, guarda e aí você coloca, porque depois você vai ter que provar que fez essa publicação, tá? Então, fez, guardou. Deixa eu só abrir aqui, que aí fica fácil. É mais fácil a gente ver como ele realmente é do que ficar só mostrando o print. Aí, eu quero ver, é só eu mudar a página, ele abre. Às vezes ele tá com, ultimamente, nesses últimos 6 meses, ele tem dado essa dificuldade para abrir, ou às vezes fala que nem seu currículo nem está disponível. Mas é porque eles estão passando por uma transição de mudar as plataformas, né? Porque antigamente era um número X de pessoas e agora são muitas pessoas usando o Lattes. Então, eles vêm fazendo mudanças para melhorar a integração com uma plataforma e outra, e aí tem dado essas dificuldades, mas ele funciona muito bem. Vou abrindo aqui enquanto abre lá, e aí eu mostro para vocês depois. Então, aí você tem aqui um resuminho de quem você é, igual o meu, biomédica, o registro no CRBM é tal, sou doutora em tal coisa, mestre em tal coisa, tem um resuminho da sua vida toda aqui nessa parte inicial, e aí tem tudo, conta aqui a sua formação, a atuação, quais projetos você participou, o que você publicou até hoje, se você desenvolve, por exemplo, um novo software ou um novo medicamento, você pode colocar aqui patente, porque isso gera dinheiro, quem tem direito de patente recebe um dinheiro durante um tempo, alguns recebem até a vida toda. Então, se você desenvolver um produto novo, você coloca aqui inovação, se você participou de evento, coloca aqui. No nosso caso, que a gente vai ficando mais velho e vai orientando outros alunos, a gente pode colocar aqui que orientou o aluno X no desenvolvimento do projeto tal, durante o ano tal. Se você participa de banca, não sei se a Fernanda vai lembrar, mas no dia da minha apresentação tinha 3 professores sentados me avaliando, aqueles professores lá também receberam certificados, e eles colocam aqui nessa aba do currículo Lattes, que é participação em banca. Se você foi citado, vai puxando aqui, não puxa todas as citações, porque ainda essa ferramenta aqui ainda é limitada, mas mais para frente vai puxar todos. E a gente tem no Paraguai um currículo similar ao currículo Lattes, que chama CVPY. Então, vale a pena fazer os dois, porque eu, pelo menos, tive que preencher o meu correndo depois, quando cheguei aqui, descobri que tinha esse outro. Então, faz os dois. E aí, à medida que você tem um certificado, você coloca nas 2 plataformas, porque esse CVPY só vale no Paraguai. O currículo Lattes só vale no Brasil. E a gente tem aquele ORCID que eu falei para vocês que vale no mundo todo. Vamos ver se abriu aqui. Pode falar. Qualquer coisa, se nada der certo, vamos atuar aqui mesmo, né? Aí é uma opção, né? Não deixa de ser. Ó, aqui que eu mostrei para vocês. Então, tem aqui, ó, dados pessoais, identificação, endereço, licença, idiomas, prêmios, aí formação. Vou abrir aqui só para vocês verem como que fica na hora que eu abro. Isso eu estou dentro do meu currículo, mas quando eu olho de fora ele é diferente. Nossa, tá demoradinho. Enfim, aí tem projetos de pesquisa, desenvolvimento, de extensão, de ensino, produções, tanto de tipo, ó, capítulo de livro, você pode escrever, artigos em periódicos, em anais de eventos que eu falei para vocês. Ok, ó, partitura musical, se você tem uma na sua autoria, você pode colocar. Você fez a tradução de um texto e publicou, você pode colocar. Que mais? Aqui, maquete. Eu nunca vi alguém que tivesse uma maquete, né? Mas tem essa opção também aqui, ó, entrevista, relatórios. Pode colocar suas redes sociais aqui também. Ixi, tem muita coisa aqui, muita coisa. Na parte de artes cênicas, música que você criou, alguma produção de artes visuais, tem muita coisa. Orientação, participação em evento, aqui, ó, participação em evento, organização de eventos também pontua, participação em bancas de trabalhos, em comissões de julgação. Isso tem coisa pra caramba aqui, muitos, ó, patente, desenvolvimento de programa de computador, várias coisas. Tem aqui são todas as áreas, né? Se eu quero olhar meu currículo de fora, também tem essa possibilidade, porque alguém pode falar, quero saber quem é a Laura. Aí digita meu nomezinho lá, coloca doutora, que pode falar. Você poderia repetir, por favor, o que seria, no caso, essa patente?
A patente é, por exemplo, eu desenvolvo um novo medicamento, e aí eu lanço ele no mercado. Aí isso gera um processo para você ter os direitos sobre aquele medicamento. Todo mundo que vender aquela molécula no seu fármaco vai ter que pagar para você durante, sei lá, 10 anos. E assim vai. Você recebe por isso. E aí você coloca essa informação aqui também. Tá bom? Eu tenho um colega que tem patente. É mais difícil esse processo. Então, quando eu pesquiso o nome de uma pessoa, quando eu quero, vou contar para vocês o que a gente faz. Por exemplo, o Leandro vai fazer um concurso. Aí tem uma etapa de avaliação curricular. A gente pega o nome de todo mundo e olha para comparar os currículos. Então, aí quem digita o nome da pessoa, por exemplo, no caso aqui eu estou digitando o meu, mas poderia ser vocês, por exemplo. Quero saber quem é a Laura. Aí digitou lá meu nome, aí vai aparecer meu currículo. Aí você pede para abrir, aí vem tudo, ó. Vem a minha fotinha, vem o resuminho de quem eu sou. Esse código aqui é o que eu falei para vocês, ó, que você vai colocar nos currículos, ou esse link aqui, ou essa identificação. E aí fala, ó, a última vez que ela atualizou foi dia 26/4. Foi o dia que eu coloquei toda a formação, tudo que você faz, desde quando você começou a fazer a primeira coisa, tudo é a formação complementar. Todos os cursos que eu fiz estão aqui. Os que eu tenho certificado, né? Porque os que eu perdi por aí não tem como. Atuação profissional, tudo onde eu já trabalhei, tudinho. Desde o primeiro emprego, linhas de pesquisa que eu trabalho, todas aqui. Vocês, nesse caso, por enquanto, não vai ter, mas logo, logo vão estar num grupo de pesquisa e vão preencher. Qual o projeto? Ó, no meu atual, a gente trabalha com patologia computacional, tanto eu quanto o Leandro, que é onde a gente vai disponibilizar a vaga também, aqui quando eu trabalhei no BCG, ó, de 2020 a 2023, e assim por diante. Projetos de extensão, todos. Revisão. Recentemente, eu fiz uma avaliação de um artigo numa revista, então vem aqui também. Atuação, todas as áreas que eu atuo, os idiomas que fala, prêmio que já teve, tudo que eu já produzi, ó, toda vez que alguém cita, vai sendo contabilizado, tá vendo? Artigos, todos os artigos que eu já publiquei, então vai acrescentando, ó, artigos, capítulos de livros, resumos, artigos aceitos, produção técnica, por exemplo, a gente tem alguns produtos técnicos que foram publicados, entrevista que já deu, site, outras produções, bancas que eu já participei, evento, todos os eventos que eu comecei desde 2000 e tanto, lá não lembro quando, eventos que eu já organizei, trabalhos que eu já orientei os alunos, essa aqui foi uma aluna que eu orientei um trabalho dela no congresso, essa aqui é outra. Aqui também tem entrevista e etc. Aí você pode ainda colocar no finalzinho alguma informação importante, ó, coloquei aprovar em primeiro lugar no doutorado, tal, 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 e assim por diante. Então, é muita coisa que tem aqui, tem muitas possibilidades de você colocar aqui. Vamos só avançar aqui, senão a gente não termina. Para buscar, eu acabei de mostrar esse processo para vocês aqui, é só digitar o nome da pessoa aqui nessa caixinha. Se ela não tem doutorado, você vai colocar demais pesquisadores, que aí aparece todo mundo. Essa é a parte, o layout do site do CNPq que eu quero que vocês façam. Minha dica, não deixe para o último momento, gente. O erro mais frequente que a gente tem é o aluno falar, não, eu vou fazer depois, vou deixar mais para frente, lá no último semestre, no último ano. No último ano a gente está fazendo parte prática, a gente não tem tempo nem de existir, muito menos de arrumar o currículo, de fazer curso. A gente vai estar o dia inteiro no hospital fazendo parte prática. Então, não deixe para o último momento, a hora de começar é agora, para a gente sair na frente daqueles que estão dormindo ainda, tá? Lembrem-se que isso a gente pode usar para participar de residência médica, fazer intercâmbio, participar de seleções de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado. Tem concurso que pede o currículo Lattes para médico, acreditem vocês, principalmente nos hospitais universitários, que são os HCs, hospitais clínicos, tá? Segue o perfil do MedCientista lá no Instagram, lá eu sempre estou compartilhando. Agora que eu cheguei aqui no Paraguai, eu dei uma paralisada, porque eu estava organizando mudança, chegada aqui, mas já estou retomando, sempre posto dica, lá tem coisas antigas que tem dicas, estratégias, dicas de curso, quando a gente lança curso, que a gente sempre dá curso assim, igual essas palestras, cursos de meta-análise, como fazer uma meta-análise, como fazer uma revisão, a gente sempre divulga no Instagram, e também temos um e-book que mostra, o título é Dominando o Lattes, transforme seu currículo em oportunidades para residência médica. Lá nesse e-book vai estar falando o que você coloca em cada uma daquelas partes do Lattes, o que você coloca em atuação,
o que você pode colocar em organização de eventos, o que você pode colocar em produção técnica. Então, lá a gente destrincha tudo isso, tá? Quem quiser adquirir, só falar comigo que aí eu mando o linkzinho para vocês, mando eles talvez no e-mail, se ficar melhor para vocês. Tá bom? Era isso, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Gostei muito de falar com vocês hoje. Gostei de ver que vocês estão no comecinho e estão engajados nisso. Sim, não, e outra, super, assim, enriquecedor, de verdade. E é um universo completamente diferente, tão importante, que é pouco falado, eu vou te confessar. Não, assim, não é a minha primeira graduação, mas é a primeira vez que eu ouço falar sobre, né? Então, assim, eu achei incrível. E com relação a... o nome não é monitoria, como que fala o outro nome? Que você orienta a pessoa, orientador, né? Sim, orientação. Como funciona? Tipo, para a gente começar um artigo pequeno, nem sei se existe um artigo menor, um maior, que dá menos trabalho, que dá mais trabalho, só para assim, para ter uma noção de como é escrever, de como a gente poderia fazer algo assim, você orienta, como que seria isso? A gente tem uma empresa chamada Instituto de Ensino Estatístico e Científico, a gente faz consultoria, por exemplo, tem alguém que lá que está fazendo mestrado, não está conseguindo escrever, eles pedem o suporte, a gente ajuda, vamos escrever assim, nessa linha, a gente vai acompanhando eles, à medida que ele escreve, ele manda, a gente faz correção, e tem, assim, tem aluno que eu estou há 2 anos, 3 anos, acompanhando desde o comecinho do mestrado, desde o comecinho do doutorado. Então, tem essa parte. E a gente tem a nossa parte acadêmica, que a gente trabalha fazendo publicações independentes de universidade, né, eu e ele, e a gente vai agora estar com um projeto para liberar algumas vagas, eu não sei te falar quantas, porque a gente ainda está discutindo os projetos, então a gente precisa ter a ideia de que cada aluno vai fazer isso, mas a gente vai oferecer algumas vagas para alunos que têm interesse na pesquisa científica, e aí a gente vai orientar esses alunos. Essa parte, esses alunos que eu estava contando para você, que eu acompanho desde o mestrado e doutorado, eles pagam para fazer consultoria. Essas vagas que a gente vai liberar, a gente não vai pagar, a gente vai fazer colaboração, ou seja, a gente vai orientar, vamos escrever o projeto X, e aí a gente vai dando esse apoio, né? Ou se inscreve dessa forma, tem aula também online, e a gente vai escrevendo o artigo junto. E no final da publicação, aquele que eu pago, eu não vou no trabalho dele, ele pagou para eu explicar para ele como fazia, então eu não entro na publicação dele. Esses que a gente vai oferecer gratuito, que são as colaborações, aí a gente vai fazer trabalhos em conjuntos. Então, na hora da publicação, vai ter seu nome, vai ter meu nome, vai ter o nome do Leandro, e se for em grupo, se a gente decidir fazer em grupo, vai ter o nome do grupo inteiro. Só não consigo te falar quantas vagas são, porque a gente ainda está elaborando os projetos, mas existe essa expectativa, sim. Não, tá, já entendi. Tá, e aí eu vou avisar vocês, fiquem tranquilos, na hora que sair eu aviso vocês. Tá bom, então, obrigada, viu? Tá bom, gente. Alguma dúvida mais? João quer falar alguma coisa? Lavínia? Por enquanto, não. Perfeito. Se tiverem dúvida, lembrou alguma coisa, quer tirar dúvida, pode me mandar que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque são 1 milhão de mensagens, mas eu respondo todo mundo. Tá, Joia, muito obrigada. Deus abençoe você por todo o conhecimento compartilhado, viu? Tá bom, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Laura. Obrigado, hein?